a todos os presentes, àqueles que aceitaram o convite para vir numa segunda-feira à noite de inverno refletir sobre um assunto que, pelos vistos, enfim, não está muito em moda, ou pelo menos não desperta entusiasmo de multidões, que é precisamente a relação entre a economia e o bem comum. Haverá certamente outras coisas ligadas à economia que atraiam mais multidões. Se, enfim, quiserem, ninguém é obrigado a nada, mas chegar-se algo mais para baixo, tem a vantagem de se verem os rostos todos, que é em cima um local de penumbra, e para a comunicação, sobretudo, entre o nosso palestrante e o público, pode ser mais interessante e mais fácil. O professor Hélio Gazda é jesuíta, um padre jesuíta brasileiro, que neste momento trabalha como professor na Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia em Belo Horizonte, com a qual nós temos, a Universidade Católica, nomeadamente aqui em Braga, tem uma relação bastante próxima de permuta de professores, e ele encontra-se entre nós precisamente a fazer um trabalho de pós-doutoramento sobre a questão da justiça, no contexto da Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais, em colaboração com docentes nossos também, e aproveitamos essa ocasião de passagem por aqui e também para, enfim, manter sempre ativo, que tem acontecido nos últimos tempos, esta nossa relação de parceria transatlântica, que tem ajudado na aproximação entre Portugal e Brasil, coisa que, enfim, noutros contextos já tem sido mais fértil na história, no nosso contexto mais teológico e filosófico, nem por isso, mas que, enfim, penso que nos últimos tempos se tem intensificado. Aproveitando então a passagem dele por cá, resolvemos oferecer ao público bracarense algo do trabalho que ele está a realizar e que tem vindo a realizar. Ele fez o doutoramento em moral social e ética social na Universidade Pontifícia de Comilhas, aqui ao lado, em Madrid, e trabalha nessa área precisamente da moral social, que era aquela área da teologia que se debruça sobre a questão social, ou seja, basicamente sobre o estudo da doutrina social da Igreja e a sua aplicação concreta do ponto de vista ético-moral. É nesse contexto que ele tem trabalhado também na relação com empresas e com empresários, nomeadamente no âmbito daquilo que corresponde precisamente à nossa Associação dos Empresários, que é a ASEG, que colaborou também na organização deste evento. Portanto, recentemente lançou um livro, publicou um livro no Brasil. Os livros do Brasil chegam aqui com alguma dificuldade, fica muito caro o caminho, mas alguns vão chegando, que é precisamente a economia e bem comum, cristianismo e uma ética da empresa no capitalismo. É precisamente a partir, essencialmente, penso eu, do conteúdo desse livro que ele hoje nos irá falar sobre aquele título que ele propôs, que é essencialmente também o título deste livro. Agradecemos a disponibilidade para tirar algum tempo à investigação dos meses que cá passa connosco, para, enfim, partilhar connosco esse produto daquilo que vem pensando. Muito obrigado. Muito bem. Uma boa noite a todos vocês. Agradecer o convite, né, que me foi feito, e também agradecer a acolhida da Universidade Católica Portuguesa, os dois departamentos, mas de maneira especial o Departamento de Filosofia, e também o acompanhamento que me é dado pelo professor José Miguel, que está presente aqui nessa noite, e a residência da Companhia de Jesus aqui em Braga. Aqui estou para fazer uma investigação, uma pesquisa na minha área. Né? A minha área é uma área de teologia moral, mas de maneira mais especialmente voltada para a ética social, ou a moral social, a partir de estudos de doutrina social da Igreja. E nisso estou já desde o meu começo da minha licenciatura lá em Madrid, lá em Comilhas. Então, isto é um projeto de pesquisa, de uma certa investigação que faz parte do meu trabalho também como sacerdote,
nesse campo da moral social. A minha tese foi no campo da teologia do trabalho, pensando numa ética do trabalho. Então, já foram publicados aí 2 livros lá no Brasil sobre esse tema. Então, este pensamento da economia e bem comum está dentro desse contexto mais amplo, né, de investigação, que estou tentando levar adiante sempre que o tempo me permite, e agora com esse tempo de estudos aqui em Braga, no tempo da justiça social vinculada à economia e ao mundo do trabalho. Então, hoje à noite, mais do que uma grande conferência, mas partilhar um pouco, né, esse esforço de compreensão, né, com vocês, aqui em Braga, nesse espaço de reflexão, sobre este tema da economia e bem comum, com foco mais para o mundo da empresa. Por que o mundo da empresa? Porque no Brasil, logo que eu cheguei, voltei do meu doutoramento, eu comecei a acompanhar um grupo de empresários cristãos, Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa, que é onde estou, Belo Horizonte, é bastante forte. E o atual presidente da União de Empresários da América Latina é de Belo Horizonte, é mineiro, né? E, inclusive, escreveu um capítulo final desse livro desse empresário, o Dr. Sérgio Cavalieri. Então, nesse sentido, é que essa pequena conferência, essa pequena conversa vai sendo encaminhada nesse momento. O ponto de partida básico, olhando para esse título, né, Cristianismo, Ética da Empresa e Bem Comum, a ideia um pouco é buscar vínculos que foram desfeitos, né, pela história, né, principalmente a partir da Revolução Industrial. Eu gosto de começar com uma frase que está em Evangelii Gaudium, de Papa Francisco, no parágrafo 203, quando o Papa escreve: a vocação de um empresário é uma nobre tarefa, sempre que se deixe interpelar por um sentido mais amplo da vida. Isto lhe permite servir verdadeiramente ao bem comum, com seu esforço por multiplicar e tornar mais acessíveis os bens deste mundo para todos. Esse enunciado traduz praticamente todo o pensamento que se tenta trabalhar em torno da ética da empresa a partir do cristianismo. As palavras-chave aparecem aqui. Então, nessa visão, ética, economia e empresa são realidades vinculadas em função de um fim. O fim é o bem comum. Essa tarefa do empresário que precisa deixar-se interpelar por um sentido mais amplo da vida. Aqui está o coração dessa afirmação. Esse pressuposto de que existe esse vínculo, e que somente esse vínculo é que possibilita a realização do bem comum. Sem esse vínculo, o bem comum se torna impossível. Justamente o último tópico dessa nossa conversa nessa noite é descobrir por que há uma volta do pensamento da Igreja e de algumas áreas da economia para o conceito de bem comum. Por isso, nessa perspectiva, precisamos articular, primeiramente e rapidamente, essa questão dos 3 conceitos, né? Começando pela ética, né? A ética, sabemos todos aqui, que é um conceito que é patrimônio do pensamento ocidental e que foi sendo enriquecido de diversas formas ao longo de tantos e tantos séculos, né? E é um saber prático. Todos nós, seres humanos, nos perguntamos como vivemos, como nos comportamos, quais são os alicerces de sentido das nossas vidas, de nossos valores, dos nossos projetos. Existem formas de agir e de comportar-se que nós qualificamos como morais ou imorais. Isso nós aplicamos a pessoas, mas aplicamos também a instituições. Também as instituições são pautadas por objetivos, princípios, valores e estratégias, não apenas pessoas. A empresa é um exemplo muito concreto. Ela é uma organização econômica, com princípios, com valores, com projetos e estratégias, mas está integrada a um sistema econômico mais amplo. Então, esse vínculo entre economia e ética encontra-se desde as origens do pensamento ocidental. Isso não é uma invenção nossa. Ética e economia eram realidades que constituíam o mesmo âmbito do saber.
pensamento clássico. A própria palavra que conhecemos, a economia, significa isto. É uma arte, uma sabedoria de legislar uma casa, garantir a reprodução da vida e da sobrevivência material. Aí está. Então, o fim último da economia, e esse é um ponto de partida importante para nós aqui, não está na própria economia, mas na sua destinação. Economia para quê? Ela não é uma estrutura independente da realidade humana. As decisões sobre o que fazer com os recursos que temos comprometem toda a sociedade. As escolhas, na ordem dos fins quanto na ordem dos meios, supõem as perguntas do sentido, ou pelo sentido, que supõe a ética. Que fins devem orientar a atividade econômica? Quais os meios para alcançar os fins escolhidos? E esses meios escolhidos são éticos, são aceitáveis do ponto de vista da razão. Esse vínculo economia e ética é bastante evidente. E quanto às empresas, elas são o elo fundamental, né, de uma economia. E Keynes nos disse que as economias capitalistas são economias empresariais. Então, no coração do sistema capitalista estão as empresas. Então, a empresa, no sentido moderno da palavra, ela nasce justamente quando nasce com o capitalismo. Por isso que um subtítulo do livro é No Capitalismo, e não em outro sistema. É nesse que estamos tratando. Essa entidade jurídica de caráter individual, corporativo, e que no capitalismo tem fins lucrativos, e está organizada para oferecer bens e serviços aonde? No mercado. Essa é a empresa. Os componentes materiais e as demais instâncias do capitalismo se encontram todos dentro de uma empresa. É curioso. É uma estrutura bastante complexa. Se nós olhamos para a sociedade, para nossas famílias, a maioria da nossa população economicamente ativa passa 1/3 da sua vida ou do seu dia aonde? No trabalho. A maioria nas empresas. Né? Então faz parte aí da nossa vida. Então o interesse pela dimensão ética está relacionado principalmente, isso eu coloco no começo do livro, com o grande desgaste sofrido pelas empresas. Né? Principalmente no sistema. No Brasil isso é um fato cada vez mais evidente. As empresas estão sofrendo um processo atrás do outro em torno do problema da corrupção, da sonegação fiscal, das questões da absoluta falta, no mínimo ético, nas empresas. Então há uma volta à pergunta pelo sentido das empresas. Né? Vê que aqui em Portugal não deve ser muito diferente. Né? Se há corruptos na política, há corruptores do outro lado. Quem tem dinheiro. Né? E na história do sistema capitalista houve tentativas de integração, né, dessa ética na empresa. E a mais conhecida, logo no começo da Revolução Industrial, todos nós sabemos, é de Max Weber, um dos livros mais clássicos, mais importantes, né, A Ética Protestante, o Espírito do Capitalismo. Né. Logo no início há a pergunta pela ética, e a ética como base do sistema. Né, a ética do trabalho, a ética profissional. Né, e Max Weber nos dizia, depois de uma pesquisa bastante exaustiva, que de todas as éticas, a ética protestante revelou-se a mais adequada para a formação do tipo de racionalidade econômica para o sistema que estava emergindo. O empresário capitalista tem uma ética profissional, e o capitalismo não se desenvolveria sem valores emprestados do cristianismo de orientação protestante. Essa foi a conclusão de Max Weber nessa obra clássica. Outros autores imediatamente vão reagir. Max Weber tem parcelas de verdade, mas não toda a verdade. Um teólogo, um professor de história do começo do século vai nos dizer que antes do capitalismo, algumas religiões têm uma marca muito grande econômica. E a mais evidente foram os judeus. Né? Aí Werner Sombart vai dizer os judeus foram excelentes negociadores também. Então, aí também no judaísmo existem elementos onde o sistema vai se apropriar de alguns valores. Né? Outros vão dizer também que as origens do capitalismo mercantil encontram-se associados às cidades italianas de tradição católica, Veneza principalmente. Ali o catolicismo muito forte. Né?
Então, são as primeiras reflexões sobre a vinculação da ética no mundo da empresa. Já no século XX, na década de 30, um autor vai chamar a atenção para um elemento fundamental. Em 38, Chester Barnard, depois da grande crise, da quebra da Bolsa de Nova York, vai chamar a atenção para a responsabilidade moral dos diretores de empresa, em pleno esforço de saída de uma crise econômica. E a partir do resgate do caráter moral dos diretores de empresa, começa a surgir toda uma literatura para recuperar ou reforçar aquilo que foi perdido e que gerou uma grande crise. Então, a questão dos valores pessoais dos diretores de empresa. Avançando um pouco mais, temos também um outro momento interessante nessa história da vinculação. Peter Drucker, que é a ética do gestor, também vai chamar a atenção que não basta apenas o empresário ou o diretor de empresa ter um caráter moral. É preciso que a empresa em si desenvolva uma cultura ética dentro da própria corporação, da própria empresa. Isso por quê? Porque estamos no começo da década de 70, anos 60, 70, e já grandes escândalos começam a estourar no mundo da empresa. O principal, e que vai derrubar um governo, o Watergate, nos Estados Unidos. Então, a relevância da ética nesse mundo da economia começa a se destacar cada vez mais. E esse senhor, Peter Drucker, será um grande nome. É o pai da administração moderna, assentada em valores. Trabalho de equipe, gestão participativa, a palavra confiança vai aparecer a partir da década de 70. Avançando um pouco mais, temos um grande momento da ética da empresa, muito próximo de nós, que é o conceito de responsabilidade social empresarial, RSE. Esse conceito vai emergindo do debate sobre a interação das empresas e a sociedade civil, principalmente nos anos 80. Se começa a chegar à conclusão que o aumento dos lucros das empresas deveria corresponder a melhores salários dos trabalhadores e o aumento da qualidade de vida da cidade e ao bem-estar da sociedade onde a empresa está situada. A empresa precisa deixar de ser um sanguessuga, começar a integrar-se cada vez mais de maneira responsável na sociedade. Aí o conceito RSE. E as conceituações giram em torno disso, como uma obrigação social moral da empresa. E junto disto vai aparecer um conceito bastante reforçado pela ONU, muito próximo de nós também, que é o conceito de sustentabilidade. Junto com a ideia de responsabilidade social, aparece a sustentabilidade. Empresas sustentáveis, hoje falamos com muita tranquilidade. Também um conceito novo que vai aparecer é o conceito de stakeholders, que é todo o conjunto de grupos e pessoas que estão implicadas, direta ou indiretamente, pela atividade da empresa. Se a empresa não tem uma responsabilidade apenas com o empresário ou com o acionista, é com o conjunto da sociedade onde ela age ou interage. Também faço questão de chamar a atenção aqui na Europa. Em 2001 foi publicado um livro, o livro da Comissão Europeia, chamado Livro Verde, onde aparece com muita força o foco da responsabilidade social das empresas, nesse livro da Comissão Europeia. É um conceito segundo o qual as empresas decidem como contribuir para uma sociedade mais justa e sustentável, um ambiente mais limpo. Ou seja, a ideia começa a chegar cada vez mais na base. A empresa não deve ser norteada apenas para o cumprimento de interesses dos proprietários, mas existem outros interessados, funcionários, a comunidade, o consumidor, os fornecedores, as autoridades públicas, a concorrência, o meio ambiente. Então, essa responsabilidade econômica, que está na base, é o suporte das outras responsabilidades. Dentre elas, as responsabilidades institucionais, legais, o cumprimento do direito, da legislação do país onde ela está instalada. Ou seja, a sociedade espera das empresas que elas cumpram os mínimos éticos, como qualquer outra instituição. E elas têm obrigações que extrapolam os interesses dos acionistas.
Por último, como a última ilustração, né? Não sei aqui em Portugal, mas no Brasil é muito forte o ISO. Temos o ISO 8000, o ISO 9000, o ISO 14000, e agora estamos no ISO 26000, né? Que é essa Organização Internacional para a Normatização, essa Federação Global de Órgãos de Normatizações, né? O ISO 26000 vai introduzir um sistema de gestão amplo, baseado em valores, princípios e sustentabilidade. Ele é muito interessante, ele é muito longo, mas ele te traz uma verdadeira carta magna da questão da ética da empresa, né? A questão é que as empresas têm liberdade para aceitar ou não, né? Então, nem todas as empresas aparecem ISO 26000. Algumas têm apenas ISO 9000, que é a gestão da qualidade. Outras apenas ISO 14000, que é a questão verde, o selo verde ambiental. 26000, pouquíssimas têm. Por quê, né? Se relacionam com o quê? Com princípios inerentes à igualdade de oportunidades entre homens e mulheres, né? Aí já é um passo. Um combate comprometido ao trabalho infantil, combate ao trabalho escravo, né? A garantia da saúde e da segurança do trabalhador, a liberdade de associação e direito à negociação coletiva, o combate a todas as discriminações, né? Então, o ISO 26000 vai muito mais além do que o 14000. E, principalmente, a ideia de desenvolvimento sustentável. Esse poucas empresas, na prática, assumem, ou seja, satisfazer as necessidades do hoje, do presente, dentro dos limites ecológicos do planeta, que não comprometa as capacidades das futuras gerações de suprir as suas necessidades, né? Eu digo isso porque essa história do Black Friday e Cyber hoje, né? Hoje também, né? Essa onda enorme de consumismo, né? É muito claro que o ISO 26000 está muito distante de ser assumido, né? Então esse é um pouco o quadro geral, né, do debate, o estado da questão, como a gente chama na academia, né, que se tem, né? A pergunta agora, a gente avança agora um pouco para nosso campo próprio, né, que é o ético, que é o teológico, que é o filosófico, que é a pergunta, e o que a igreja tem a ver com isso, né? Com o ISO 26000, com sustentabilidade, né? Qual é a contribuição do pensamento da igreja nessas questões, né? Como nós, como cristãs, podemos contribuir, né, se temos algum interesse nisso? Outra vez, eu me inspiro em Papa Francisco para nos inspirar também no Evangelii Gaudium. Qual é o interesse da igreja? Abre aspas, a ética leva a Deus. Leva a Deus que espera uma resposta comprometida. E essa resposta está fora das categorias do mercado. Ponto, fecha aspas, Papa Francisco. Que resposta ética seria esta, né? E a partir dessa resposta ética está uma contribuição mais sólida, né, mais profunda da igreja. Papa Francisco dá uma pista, né? A resposta estaria fora das categorias deste mercado, ou dessa economia, que ele fala que essa forma de economia está matando, né? Ora, no campo da ética da empresa, o primeiro que precisamos dizer é que o cristianismo não é uma empresa, né? Como gosta que o Papa fale, né? Não é uma ONG, né? Logo, não tem uma ética da empresa, né? O cristianismo é uma proposta de vida, né? É um evangelho inspirado em Jesus Cristo, né? E dessa proposta de vida, acreditamos que é possível deduzir princípios, valores e estilo de vida, onde podemos concretizar nas nossas vidas, né? Na vida social, na família, na política e na economia, né? A partir dessa proposta de Jesus, do evangelho. E acreditamos que essa proposta pode contribuir para uma ética da empresa, né? E a própria igreja possui uma tradição muito antiga e muito extensa de pensamento social, né? São mais de 2000 anos. E são mais de 1000 faculdades e universidades católicas ao redor do mundo.
E a maioria delas tem escolas de economia, escolas de gestão. Além disso, todos sabemos que a igreja tem uma doutrina social, inspirada na revelação e na tradição. E ela contempla a figura do empresário, né? ou do diretor de empresa. Quer dizer, a igreja acredita que a empresa pode ser um espaço onde o cristianismo pode inspirar comportamentos e atitudes mais humanas e mais justas, como possibilidade de outra empresa. Né? A melhor contribuição que a igreja pode oferecer está nessa dimensão ética e na dimensão espiritual. A terceira parte do livro é a espiritualidade. Né? São 3, 4 capítulos sobre espiritualidade mais voltada para o dirigente de empresa. Aqui vamos ficar apenas com a ética, uma aproximação geral. Né? Bento XVI vai dizer que a economia tem necessidade da ética para o seu correto funcionamento. E aqui temos uma outra pista. Diz Bento XVI, em Caritas in Veritate, não de uma ética qualquer, mas de uma ética amiga da pessoa. De uma ética em campo econômico, financeiro e empresarial. Bento XVI faz questão de acentuar o empresarial. Na mesma linha, Papa Francisco, em Evangelii Gaudium, sonha com isso. Né? A dignidade de cada pessoa e o bem comum são questões que deveriam estruturar toda a política econômica. E aí continua Francisco, a economia, como indica este termo, deveria ser a arte de alcançar uma adequada administração da casa comum, que é o mundo inteiro. É Laudato Si. Então é nessa direção agora que nós nos voltamos. Né? Lembrando também que em 2013, é uma data importante para a ética da empresa e para o pensamento social da igreja, em 2013 o Conselho Pontifício de Justiça e Paz lançou um subsídio, um caderno, né? Denominado A Vocação do Líder Empresarial, uma reflexão. E este caderno apresenta princípios aplicáveis à empresa. E apresenta 2 princípios, nada mais. Né? Dignidade humana e bem comum. São os 2 princípios. O ponto de partida para se falar de uma ética da empresa e depois do bem comum é a dignidade humana. A verdade é que os seres humanos são criados à imagem de Deus está no coração da revelação. Ou seja, qualquer ética da empresa, do ponto de vista cristão, deveria começar com o reconhecimento dessa dignidade humana, não por outro lugar, não por outra coisa. Quer dizer, cada pessoa é uma imagem de Deus e dotada de uma dignidade e um valor inegociável. Cada pessoa é um fim em si mesmo, diria Kant, nunca um mero instrumento, avaliado pela sua utilidade, uma máquina. Cada pessoa é um alguém, não é uma ferramenta, não é uma coisa. Ou seja, em virtude da imagem de Deus, os seres pessoais são também seres sociais. Isso aqui vai contra o individualismo radical. Né? Compreendidos em uma família, a grande família de Deus. Né? Essa identidade pessoal como é sempre uma orientação para fora, para o outro. E essa identidade pessoal de relação está fundamentada na Santíssima Trindade, que é a relação. Ou seja, o desenvolvimento da pessoa e o crescimento da sociedade estão intimamente relacionados. E agora eu cito o documento do Concílio Vaticano II, que Gaudium et Spes, número 27. Esta interdependência entre indivíduo e comunidade leva consigo o empenho por procurar o bem comum. Chegamos ao bem comum. Né? Deduzido da imagem e semelhança de Deus, um ser social, fundamentado na Santíssima Trindade. Acho que o fundamento teológico maior para o bem comum não deve existir do que este fundamento trinitário. Chegamos ao bem comum. Na economia, cada agente ou cada um deve ter claro o objetivo que pretende perseguir. A questão está no fim perseguido, como vimos na primeira afirmação do Papa Francisco. O fim perseguido pode ser o bem comum ou não. E quando não é o bem comum, chamamos de bem total ou
como dizem os economistas, o princípio da acumulação material. Uma linguagem popular, lucro. No primeiro caso, nos referimos à economia de mercado, ou economia de mercado civil. E no segundo caso, a economia de mercado com o adjetivo capitalista. A ética católica é a ética do bem comum. Enquanto o fim do agir econômico é o bem comum, o fim do capitalismo é o bem total. É o lucro pelo lucro, a acumulação de riqueza. A ideia guia do pensamento católico em economia é esta. Os modos e as formas que o bem comum pode assumir mudam, de acordo com os tempos, com os lugares e com as culturas. Sim, porém, jamais a ética católica pode fornecer um suporte teórico a modelos econômicos que negam essa perspectiva, a perspectiva do bem comum. O objetivo buscado na economia pode ser seu próprio interesse, individualismo, ou então comunitário, mutualista. Do ponto de vista histórico, a economia de mercado, essa do bem comum, a economia de mercado civil, ela é anterior ao capitalismo. E a isso eu vou agora. A economia de mercado não nasce em oposição à ética católica. Por quê? Porque a economia de mercado não nasceu capitalista. A economia de mercado tornou-se capitalista a partir da modernidade. O fim originário da economia de mercado era o bem comum, não era o bem total, ou o princípio de acumulação material, capital. Eu vou citar um autor apenas, são muitos, para provar essa tese, São Bernardino de Sena. Em suas Prédicas Vulgares de 1427, afirma que se o fim pelo qual se faz um empreendimento, uma empresa, é o bem comum, os custos sociais de uma possível concorrência não serão assim tão elevados. Por quê? Porque o fim desse empreendimento tem como objetivo o bem de todos, não apenas do proprietário da empresa. E ele vai escrever, numa outra prédica, o seguinte: pelo bem comum se deve exercer todo o comércio. Se o comerciante usa sua riqueza em vista do bem comum, a sua atividade não apenas é lícita, mas é virtuosa. É uma virtude. Ou seja, somente a partir do final do século XVI, a economia de mercado começa a transformar-se em economia de mercado capitalista. O triunfo definitivo se deu na Revolução Industrial. A lógica do bem comum começa a ser substituída no capitalismo pela lógica do bem total. Isso está em Adam Smith, na Riqueza das Nações. Toda atividade produtiva passa a ser direcionada a um único objetivo, que é maximizar os ganhos, os lucros, a distribuir entre os proprietários e os investidores na empresa. Com a Revolução Industrial se afirma aos poucos o princípio fiat produto et pereat homo. Faça-se a produção e pereça o homem. Sanciona, aos poucos, a separação entre o dono da empresa, o dono do capital, e os donos da mão de obra, os trabalhadores, o dono que vai suprimir outro princípio. O primeiro princípio suprime este: omnium rerum mensura homo. O homem como medida de todas as coisas. Há uma mudança muito grande aqui de princípios, filosofias. Escritores humanistas como Antônio de Firenze, César de Beccaria, vão registrar em suas obras que as atividades de mercado eram, sim, orientadas ao bem comum. Porque não se dá o bem da parte sem o bem do todo, no qual a parte está inserida. Sem orientação ao bem comum, a sociedade vai se autodestruindo, às vezes de maneira ilógica, sem saber que ela está fazendo isso. Em que consiste essa diferença entre bem comum e bem total? Essa finalidade de maximizar o bem total, ou maximizar o lucro, estamos na era do capitalismo financeiro, sugere anular
o bem ou bem-estar de qualquer pessoa que está fora da órbita do meu bem total, né? Sob a condição de que o ganho do bem-estar do outro aumente em medida de compensação, né? É a famosa teoria da mão invisível, né? Deixa que a mão do capital resolva tudo. A lógica do bem comum é uma lógica que não admite essa possibilidade, né? Por quê? Porque na lógica do bem comum, ninguém pode ser sacrificado em favor de um bem econômico de terceiros ou de outro, né? Não se pode sacrificar o bem de qualquer um para melhorar o bem de outros, né? Por quê? Porque todos são portadores da dignidade humana fundamental, né? Na lógica do bem total, aquele qualquer que pode ser sacrificado é um indivíduo identificado pela sua utilidade, utilitarismo, né? E utilidades, você pode fazer uma soma de utilidades, né? São coisas. Porque não tem uma identidade e nenhuma história. O bem comum, não. O bem comum não considera a pessoa tomada exclusivamente em sua singularidade. Mas no bem comum, a pessoa é uma relação. A sociedade não é uma soma de indivíduos isolados, átomos, avaliados pela sua utilidade social, que você pode descartar quando você bem entende, porque já não te servem mais, né? A sociedade é uma relação de seres humanos. A busca do bem total põe em risco a própria relação humana entre seres humanos. Começa a aparecer seres de primeira categoria e seres de segunda categoria, né? A própria vida começa a ser colocada em risco. Não existem mais relações humanas, mas relações com coisas, né? É curiosa essa ideia do utilitarismo, né? Porque até metade do século XIX, o conceito do bem comum era bastante central no discurso da teologia moral. Pegar um manual aí do Marciano Vidal, um outro teólogo, você vai identificar isso. A economia de mercado tinha como fim servir o bem comum. Mas a partir da metade do século XIX, será substituída lentamente por esse conceito de utilidade, né? O discurso econômico mais apropriado será aquele que ajuda as pessoas a aumentar e maximizar os seus bens, as suas propriedades e os seus ganhos. O utilitarismo é uma teoria ética, filosófica, não é uma teoria econômica, né? Os economistas vão esquecendo a palavra bem comum. Como é possível que a economia de mercado tenha cedido tanto espaço a essa economia política do capitalismo? A ideia se justifica em boa medida, não responde totalmente, mas ajuda. É a Revolução Industrial, né? A Revolução Industrial vai emergindo aonde? Na Inglaterra, né? No Reino Unido. John Locke, Adam Smith e David Hume são ingleses, né? A Revolução Industrial levanta o problema da necessidade urgente de acumular capital físico, máquinas, equipamentos. Era preciso intensificar cada vez mais o trabalho, né? Sem aumentar os salários, né? Os lucros foram desviados para o aumento do capital dos acionistas. A economia, numa economia de mercado civil que visa o bem comum, isso era inadmissível. Deixar o trabalho como um instrumento a serviço de um bem material, né? Ser humano como ferramenta útil para aumentar o capital. Uma das questões básicas está aqui, a questão antropológica, né? O homo economicus, o homo homini lupus, ou o egoísmo puro e simples, né? O bem total é uma soma, como eu dizia antes, né? Que podemos traduzir por PIB, Produto Interno Bruto, né? A soma da riqueza acumulada num país, né? Desde essa perspectiva do bem comum, né? Dentro do PIB deveria ser incluída tudo aquilo que favorece a todos num país, né? Não apenas o enriquecimento econômico do país.
O bem comum não é um número, o bem comum aqui é um conceito, antes do que um número. Quer dizer, no ponto de vista do bem comum, não é possível aumentar o PIB à custa do aumento do desemprego, ou à custa de cortes em benefícios sociais, ou em aposentadorias. Do ponto de vista do bem comum, isso é impossível. Do ponto de vista do bem total, é totalmente possível. Né? Avançando já para o final aqui da nossa pequena partilha, né? A empresa e o bem comum. O último ponto. Essa ideia da empresa e bem comum, ela foi bastante recuperada na Caritas in Veritate, Bento XVI, onde ele lançou uma proposta, uma ideia da lógica da gratuidade, da lógica do dom. É uma terceira lógica na economia. Né? Por que o lucro não poderia ser repartido, em vez de ficar na mão de apenas um acionista, ou de um empresário, ou de um banco? Né? Esse reparto do lucro que propõe Bento XVI está inspirada na ideia do bem comum. Né? A lógica da gratuidade, ela pensa não abrir mão do lucro, que é uma lógica da economia, né, da empresa, mas esse lucro pode ser um lucro solidário. Né? Uma parte vai para o empresário, outra parte pode ir para os trabalhadores, para a qualificação profissional, e uma terceira parte para o bem da sociedade, da comunidade onde a empresa está inserida. Né? Seria visando melhorar ou ampliar essa ideia de bem comum. Né? Nem tudo que é bom para a empresa pode ser bom para a sociedade. Esse é o princípio. Né? Por exemplo, sonegar o imposto pode ser muito bom para uma empresa, aumentar seu valor na bolsa, ou poluir um rio, né? para explorar mais a natureza e assim enriquecer o bolso. Nem sempre o bem comum está contemplado entre os objetivos da empresa. Esse é um problema. A empresa deveria caracterizar-se sempre pelo serviço ao bem comum, produzindo bens e serviços para a comunidade. Ela é uma organização econômica, mas também faz parte das relações. Esse critério amplia as responsabilidades e as relações da empresa com seu entorno local e global. A empresa se descobre integrada a uma estrutura social, cultural e de relações. A sociedade é esse organismo em que cada membro, subsistente em sua singularidade, está em relação intrínseca com o todo. Essa responsabilidade pelo bem comum é parte constitutiva de qualquer instituição social ou econômica. A interdependência é um elemento central. É uma reciprocidade de responsabilidades de todos para com todos. E aqui eu termino apenas com uma aplicação ou duas. Né? A primeira é o bem comum, que vai reconfigurando as identidades dos envolvidos com a empresa, que chamamos de stakeholders. Quer dizer, como integrar na gestão da empresa todos estes envolvidos, numa perspectiva social e numa perspectiva ecológica. Né? E aqui está em jogo toda uma estratégia. Por quê? Porque hoje os consumidores eles têm no bem comum um argumento muito forte de negociação com as empresas. Ou seja, adotar programas de responsabilidade socioambiental, o ISO 14000, somente para manter a imagem, ou como estratégia de marketing, não é mais suficiente. É um fracasso. Né? Estamos na era da informação. A empresa pode ter um comportamento maravilhoso, ecologicamente, socialmente, aqui em Braga. Mas se é uma multinacional, o que ela estaria fazendo em outro país? Ou num país emergente ou em país pobre? E as informações chegam ao consumidor dessa empresa aqui, em Braga. Né? O mal que uma empresa provoca em alguma parte do planeta, logo terá consequências em outra. Né? Empresas que mancham sua imagem demoram muito para recuperar-se perante a opinião pública. E a ideia de bem comum está aí detrás, como bem comum planetário. Né? Este é o alcance real das práticas empresariais em relação ao bem comum.
As empresas são atores nessa busca e nessa garantia. O bem comum é um bem comum, está globalizado. O consenso em torno do que é o bem comum hoje depende de uma construção teórica, mas também de pactos entre governos, empresas, instituições e a sociedade civil. Em um Estado democrático de direito, um conceito como bem comum ele é construído a partir de espaços de representação regional, mundial, em fóruns, cimeiras, ONU e outros espaços. Essa busca de consensos em torno a questões concretas, como combate à pobreza, corrupção e aquecimento global, são maneiras de recuperar a relevância da dimensão ética da empresa a partir do bem comum. Por isso que é um conceito, não é um número. Né? Quer dizer, o consenso em torno a grandes categorias vão oferecendo conteúdos hoje ao que seria o bem comum. Né? O primeiro bem comum qual seria? Né? O Papa Francisco já deu uma ideia, que é a casa comum. Né? O outro, junto da casa comum e dentro dela, seus moradores, a humanidade, a criação, com todos os valores que estão aí, né? A biosfera, né? Fazem parte do patrimônio comum os bens públicos, os alimentos, as sementes, a energia, a ciência, a sabedoria, toda a descoberta que a humanidade fez até agora. Quer dizer, o bem comum vai exigindo cada vez mais um modelo de empresa comprometido com essas grandes categorias do século XXI. Uma empresa muito mais amiga da humanidade, da natureza, preocupada com o bem de todos. Vai se configurando como horizonte essa ideia de bem comum. Estamos em ambiente cristão, né, da arquidiocese. Gostaria de terminar com duas afirmações muito interessantes do ponto de vista do bem comum para nós cristãos. A Igreja reconhece o valor de mercado positivo do mercado e da empresa, mas indica e exige que estes estejam orientados para o bem comum. Por quê? Porque o bem comum é a forma operativa da Caritas. Caritas in Veritate, número 6. E trabalhar pelo bem comum, seja como cidadão, seja como instituição, é uma exigência da caridade. Caritas in Veritate, número 7. Bom, 10h30, né? Eu acho que o tempo já... Foi bom partilhar um pouco algumas ideias com vocês. Né? E é um pouco por aí que vamos na pesquisa, no trabalho, nas publicações, né? Tentando avançar um pouco aqui e ali, corrigindo algumas coisas. Né? E nesse tempo que estou em Braga, estou tentando vincular essas ideias com a ideia de justiça social, né? Que é outra ideia que precisamos recuperar cada vez mais como igreja, como cristãos. Obrigado. Temos a possibilidade rápida de alguma questão, se quiserem colocar. O assunto dá, de facto, para muitas. Temos já o primeiro, doutor Hermenegildo, faça favor. Tendo em conta o tamanho, talvez precisemos. Em primeiro lugar, queria saudar o Sr. Professor Doutor pela brilhante conferência e gostaria de lhe pôr uma pergunta muito simples, muito específica, num contexto brasileiro, que suponho conhecerá perfeitamente a realidade industrial. Como se sabe, as empresas de todo o mundo são cada vez mais escrutinadas. E então a pergunta é a seguinte: no seu entender, a nível geral, qual é o impacto da ética na relação com a doutrina social da Igreja no Brasil? Isto é, se há realmente um impacto ético ao nível da DSI nas empresas, ou se cada vez mais as empresas se regulam pela imagem de marca, pelos códigos deontológicos,
pela imagem da empresa e pelos contratos empresariais. Gostaria de saber qual a sua opinião, muito concretamente. Portanto, se estivesse aqui rodeado de empresários, com certeza que lhe poriam questões muito práticas, porque é um assunto complexo e sistémico, envolve muitos atores e muitos players. E, portanto, gostaria que me desse a sua opinião. Okay. Diretamente? Tá bom. Olha, eu voltei ao Brasil em 2010, depois dos meus estudos, não? E logo me envolvi com esse grupo de empresários cristãos, né, a DCE, que é uma rede mundial, né? O Brasil tem um grupo bastante bom ali em Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, mas é um trabalho de formiguinha, né? Mas isso por um lado, né? É uma iniciativa muito recente, esta que eu estou falando aqui do Brasil, né? Havia uma certa dificuldade de fazer uma reaproximação da igreja, da doutrina social da igreja, da CNBB, nossa Conferência Episcopal Brasileira, com esse mundo da empresa, né? Era muito difícil, porque não se sabia muito bem por onde, qual o fio que precisaríamos puxar para isto, né? Como eu disse, é um trabalho de formiguinha, muito pequeno. Você precisa trabalhar, e aí aprendemos muito no Brasil, que era muito forte, as comunidades de base, as CEBs, onde se trabalhava com pequenos grupos nas paróquias, nas periferias. O que fizemos? Levamos a experiência para os empresários. Empresários que vão à missa domingo, né? Que são famílias muito religiosas, né? E essa proposta foi levada lá em Belo Horizonte, onde eu estou. E logo na primeira presença que eu tive, eu lancei essa ideia. Por que não fazemos isso? Então, isso foi aparecendo lentamente. Hoje, a CNBB assumiu o projeto. Em Minas Gerais já temos mais de 60 grupos de empresários, refletindo a questão ética, moral, a partir de textos bíblicos. Esse livro é um pouco o resultado de uma ideia que começamos em 2011, de 2 tardes de formação com empresários. Havia mais de 400. Né? E depois continuamos. Por que não oferecemos algo com um pouquinho mais de profundidade? Né? Dizer algo distinto do que se vem dizendo, né? Que é um pouco que eu fiz aqui no começo. Né? Dizer, e matizar um pouco melhor a posição da igreja, porque a posição da igreja não é apenas manter o que se tem. A ideia da doutrina social da igreja é realmente humanizar mesmo, né, a sociedade e a economia. Né? Tentar fazer com que apareça aquilo que deveria ser. Né? Aquilo que eu falei um pouco aqui. Né? O impacto ainda é bastante pequeno, né? Isso eu respondo de imediato. Né? E eu acredito que ainda vamos gastar aí uns... Sendo otimista, né, que todo brasileiro é otimista, apesar dos problemas que temos, né, acho que uns 30 anos para alcançarmos aí uns 2% desse mundo da empresa no Brasil. Né, pelo menos. Né. Só em São Paulo devem existir o quê? Umas, sei lá, 1 milhão de empresas. Né. É difícil, é muito difícil. Porque os empresários e os acionistas, os diretores das empresas, eles têm cristãos que conhecem a doutrina social da igreja, têm muita dificuldade de traduzi-la lá na empresa. Né? E hoje, cada vez mais difícil, porque o sistema está cada vez mais financiarizado. Né? Está cada vez mais longe do sistema produtivo. Né? Está mais difícil do que antes. Boa noite. Eu, antes de mais, queria dar os parabéns ao Padre Hélio, ao Professor João Duque. Meu nome é Fátima Amorim. Queria agradecer a parceria que, em nome da ASEG, que é a Associação Cristã de Empresários e Gestores em Portugal,
e que eu tenho o orgulho de representar aqui em Braga e que nos associamos aqui à organização deste evento. E enquanto representante da SEG, enquanto empresária, que também sou, e mais do que tudo, enquanto cristã, eu queria perguntar ao Padre Hélio como é que eu acho que ser empresário é também um processo de evangelização. Eu acho que, conforme o Padre Hélio disse agora, respondeu ao Dr. Hermenegildo, eu acho que isto, a fé e o bem comum e a doutrina social da Igreja e a ética é uma aposta, é uma estratégia de médio e longo prazo, não é de curto prazo. Eu considero que a fé é uma vantagem competitiva no mundo empresarial também, e isto porquê? Porque a liderança pressupõe uma confiança inabalável de que as coisas irão correr bem. E quando nós temos fé em Deus, quando temos Cristo para seguir, é mais fácil, às vezes, quando toda a gente está a desmoronar, nós temos esta força que nos ajuda a enfrentar. Eu lido com empresas todos os dias, algumas delas tentam prosseguir o bem comum, tentam prosseguir a sustentabilidade, a garantia das gerações vindouras, mas às vezes é preciso tomar decisões de cortar nos custos. E é preciso olhar às vezes para os funcionários com utilitarismo. E às vezes o empresário tende a dizer: eu tenho que prejudicar ou desvincular ou prescindir daquela capacidade, daquele recurso humano, para que daqui no futuro não tenha que prescindir de mais. Como é que nós, cristãos, como é que nós podemos atingir este bem comum quando temos que tomar, enquanto empresários, às vezes decisões difíceis em que parecem contraditórias? Como é que nós podemos, junto dos empresários, junto da empresa, passar esta mensagem e ajudá-los a decidir no sentido do tal bem comum como somatório de todas as partes? Isso que está me dizendo, eu escuto lá no Brasil com muita frequência. Uma das finalidades desses grupos que estamos criando é este. Né? Que os empresários possam, né, conversar sobre isso. Porque isso é um fato. No ato de decisão, né, de tomada de decisões, né, práticas no dia a dia da empresa, às vezes o empresário ou os gestores se sentem muito sozinhos e com pouco, às vezes lhe falta uma estrutura, assim, eu diria, humana mesmo, para decidir. Né? E aí que está que eu acho que a igreja pode oferecer algo mais, que é, a primeira coisa é, como somos seres de relações, e aqui está o fundamento do bem comum, né? Somos seres relacionais. Então, os empresários são, as empresas são. Então, por que não nos encontrarmos e buscarmos soluções para problemas que temos em comum? Esse ano, um grupo de empresários que tem um pouquinho mais de formação bíblica, teológica, o Sérgio Cavalieri, não sei se você conhece, ele é presidente da Uniapac, da América Latina, né? Ele é um, né? Ele é um dos que está contribuindo muito para preparar cadernos, né? Com questões muito práticas a partir de relatos de experiências de empresários no dia a dia. Né? Porque a gente fala isso na ética. Cada situação é uma situação. Né? Não são todas iguais. Né? E cada tomada de decisão tem o seu contexto. Né? Ora, algumas experiências feitas de maneira positiva, em algumas situações concretas de tomada de decisão, podem se repetir positivamente em outros lugares também, para evitar a tensão, o conflito e o próprio peso na consciência que tem o empresário cristão no momento de tomar uma decisão que vai contra os seus princípios. Né? Então, quando se busca luzes em conjunto, né, e nós cristãos temos fontes para isso, né, e pensar juntos,
partir dessas fontes? É possível, né? Uma das partes, a parte final, uma das mais longas do livro, é a espiritualidade. Né? É essa. Como integrar isso no dia a dia, no cotidiano do empresário, né? Dos diretores. Como eu não sou, né? A gente fala de teoria, né? Na prática, aí são vocês que precisamos encontrar as ferramentas, é verdade. O que eu sempre falo é fazer o possível para não ceder aquilo que seria o mais fácil, né? O que a maioria faz. Né? Tentar sempre achar a solução mais humana possível para os problemas mais complicados. Eu colocaria uma última questão, enfim, partindo daquilo que apresentou, sobretudo relativamente à noção de bem comum, que interessantemente é apresentada de uma forma muito personalista, o que significa que, de facto, o bem comum é o bem das pessoas e o bem das pessoas é o bem comum, e o bem comum não é uma instância pensada talvez coletivisticamente, como se existisse em si mesmo, sacrificando as pessoas a esse bem comum, como também poderia ser entendido. Tendo em conta isso, de facto, o bem comum é algo que nos diz respeito a todos. Em que medida, de facto, estamos já suficientemente conscientes disso, nomeadamente relativamente às empresas, ou seja, se o nosso sistema de mercado e, sobretudo, o sistema capitalista nos habituou um bocado a compreender a empresa como um mundo em si, absolutamente livre, nesse sentido, liberto do conjunto do mundo, a não ser quando legalmente lhe são impostas um conjunto de regras. Mas em que medida, neste sistema, cada empresa, de facto, diz, enquanto contributo para o bem comum, respeito a todos, mesmo quem está fora da empresa. E em que medida, tendo nós consciência disso, somos suficientemente reivindicativos para que as empresas, de facto, sejam contributo para o bem comum e não algo diferente disso. Nomeadamente, do ponto de vista, é claro que do ponto de vista do ambiente, talvez já estejamos mais conscientes, porque o efeito nocivo para o bem comum se vê mais imediatamente. Mas, noutros aspectos, nomeadamente, por exemplo, do ponto de vista da responsabilidade social da empresa, ainda não somos suficientemente reivindicativos para que as nossas empresas, de facto, deem esse contributo dentro da necessidade. Isso, por um lado. Por outro lado, quem está dentro da empresa e não são os empresários diretamente, ou seja, os trabalhadores. Em que medida é muito importante a consciência do bem comum também da parte deles, seja a consciência de que são participantes no bem comum e, portanto, o objetivo não é o bem individual de cada um ou o bem da classe trabalhadora, mas o bem comum, não só da empresa, mas da sociedade toda. E isso até se pode opor a eventuais reivindicações de trabalhadores em determinado momento, porque podem ser contraproducentes relativamente ao bem comum da sociedade. E em que medida, quando há reivindicações laborais, são muito voltadas ou para o indivíduo ou para a satisfação muito de grupo, não tendo em conta a reivindicação do bem comum. Que reivindicações laborais há, por exemplo, relativamente à questão ecológica da empresa? Quando é que os trabalhadores protestam porque uma empresa não tem suficiente responsabilidade social para o exterior? Será que aí há um caminho a fazer global, não só para dentro da empresa, relativamente a esta consciência do bem comum que a todos nos diz respeito? Como eu disse, né, é mais uma reflexão mesmo, né, que precisa ser feita e se vocês fazem aqui na Europa, imagina nós lá no Brasil, nos países do Sul, né, como isso é um clamor muito grande. Né? A quantidade de empresas multinacionais e transnacionais, ou mesmo nacionais nossas, que têm absoluta falta de responsabilidade, né, com a sociedade, com o meio ambiente. Né? Vocês veem, assistem na televisão, leem na imprensa o processo de destruição da Amazônia, né? Os crimes ambientais e a questão da exploração do trabalhador. São realidades dia a dia. Né? Como eu disse antes, né, numa resposta com você, hoje em dia é mais difícil ainda do que antes. Né? Mais difícil. Porque me parece que é quase que fosse imagina um rolo compressor que está vindo aí sobre todos nós, cada vez mais. Né?
que às vezes não deixa sequer respirar e pensar, né? Porque isso exige, né, uma reflexão, um pensamento, isso que fazemos um pouco agora nesses minutos, né? E ver um pouco, de fato, a realidade tal como ela é, e ver aonde está o problema principal. Né? E não é mais suficiente, do meu ponto de vista, trabalhar de maneira isolada, né? Os sindicatos por um lado, né? Entidades sociais, movimentos sociais pelo outro, né? Ou mesmo associações empresariais, né? que têm boa intenção por outro. Né? Eu acho que é momento de começar a pensar de maneira mais unida, né? E reunir as forças que ainda restam por aí, né? E pensar a reconstruir outra vez essas finalidades partilhadas. Porque a tendência, principalmente via mídia, via os grandes meios, é o pensamento homogêneo, né? É o puro interesse pessoal, é o consumismo, é o enriquecimento, né? Que vai levando as pessoas para o individualismo cruel, violento, né? De indiferença absoluta, como fala o Papa, em relação às questões sociais e ecológicas. Né? Então, realmente, estamos vivendo um momento que está exigindo muito, né, de cada um de nós, né? Em todos os campos da sociedade. Né? Começar realmente a afrontar essas questões. E do ponto de vista da ética, da ética cristã, é um pouco isso, é recuperar esses elementos, né, mais básicos, aqueles princípios mais fundamentais do pensamento social cristão, trazê-los outra vez para o debate e oferecer ao mundo isso que temos, é o nosso tesouro. Né? É desde aqui que nós podemos contribuir, né, para essa, diria, frente em defesa da vida, da ecologia, da casa comum, que no fundo é o bem comum que vamos tentando construir e reconstruir aqueles que foram já destruídos. Muito obrigado. Antes de dar uma última palavra à representante responsável diocesana da ASEG, eu gostava de agradecer, em nome de todos, em nome institucional também, da Universidade Católica e das faculdades aqui em Braga, a sua presença e também este interessante contributo hoje à noite e também o acolhimento que nos tem dado quando, de vez em quando, vamos ao Brasil também, um ou outro de nós, e que lá somos muito bem recebidos, num contexto académico também muito interessante e desafiante. Que esta ligação, enfim, entre países irmãos, mas que às vezes se esquecem um bocado, se vai estreitando cada vez mais, penso que é muito benéfico, neste caso, para o nosso mundo académico, mas também noutros contextos, a partilha de experiências será muito interessante. Obrigado, portanto, em nome de todos os presentes também aqui, e desejamos que, enfim, termine a sua investigação cá com muito êxito. Isto será já no meados do mês de dezembro, e que depois, enfim, regresse muito bem ao Brasil e com bom trabalho também em Belo Horizonte, nos vários contextos em que trabalha. Para encerrarmos, enfim, até às 11 horas, esta nossa sessão, então, eu passava a palavra à responsável diocesana pela ASEG, que connosco colaborou nesta pequena organização. Agradecia também ao Auditório Vita, enfim, na pessoa do Padre Tiago, que neste momento gera um bocado a atividade deste auditório, a colaboração na organização desta pequena conversa hoje à noite. Como habitualmente, nós, da Universidade Católica, temos colaborado com este departamento, por assim dizer, aqui da Diocese, na organização cíclica, regular, destes eventos, sempre que aqui por perto, ou aqui na nossa cidade, passa alguém que valha a pena ouvir e que nós convidamos aqui a dizer-nos do seu saber. Então passo a palavra para poder falar-nos um bocadito, muito rapidamente, claro, e sinteticamente, daquilo que é a ASEG, para quem não a conheça, se acontecer. Pode ir ali se quiser, que assim toda a gente vê melhor também. Boa noite. Eu, conforme disse há pouco,
eu sou representante diocesana da ASEJ aqui em Braga, no núcleo de Braga. O meu nome é Fátima Amorim. Agradeço a parceria e o convite que nos fizeram para nos associarmos a este evento. Queria dizer aqui a todos que a ASEJ tem um código de ética, a Associação Cristã de Empresários e Gestores, que prima por todos os valores e todos os princípios que foram aqui abordados, mas entre eles o homem, centrado para o homem, para a dignidade do homem e do trabalho, para o bem comum, e como um critério máximo de gestão é o amor como critério de gestão. Tentarmos amar todos os stakeholders e todos os shareholders da empresa. É difícil amar o fisco, é no mínimo desafiante. Tudo aquilo, o tema que foi tratado aqui hoje, eu acho que é um tema audaz, que nos põe todos a pensar. É difícil racionalizarmos isto, mas eu acho que o importante é todos também irmos para casa e pensarmos um pouquinho naquilo que foi dito aqui. Aqui em Braga, a ASEJ está a passar também por um momento difícil. A própria conjuntura económica também explica isto. É também um desafio que queria deixar a cada um de vocês, era pelo menos pesquisarem o que é a Associação Cristã de Empresários e Gestores, juntarem-se a nós, participarem, para que uma das coisas que a ASEJ faz é o Cristo na empresa. É debater com um orientador espiritual, com um padre, estas questões dilemáticas, o que fazer, como atingir um bem comum, ou pelo menos não prejudicar, tentar não prejudicar e atingir os objetivos, o lucro, e tentar também reparti-lo. E eu queria lançar aqui este desafio a quem está presente, a passar a palavra, a procurar o que é a ASEJ, a juntarem-se a nós, a tornarem-se associados. Como eu costumo dizer, nós pelo menos começamos o dia com o Evangelho diário que a ASEJ manda a cada um de nós, com um pensamento empresarial diário, e eu acho que só por isso essa fonte de inspiração já vale a pena. E por isso eu queria deixar este desafio aqui, agradecer a todos, e em especial ao professor João Duque e ao professor Dr. Hélio por esta oportunidade. Muito obrigada. Boa noite a todos, então, e bom regresso a casa.